Bom dia, sétimo ano, bom dia, boa tarde para vocês. Na aula de ontem a gente não conseguiu, ontem não, né, de quarta, nós não conseguimos finalizar a correção dessas páginas aí. Então, para ajudá-los na elaboração do trabalho, eu achei melhor fazer a videoaula, tá? Expressões algébricas a gente já conversou algumas vezes. Expressões algébricas são expressões matemáticas em que há o envolvimento de letras, números e operações. As letras são para indicar valores desconhecidos, tá? Então, no livro de vocês aí, Silvana foi a uma papelaria e se deparou com a seguinte promoção: eu quero saber quanto ela receberá de troco se pagar com uma nota de R$ 50 e comprar duas canetas. O preço das canetas é R$ 4,20. Então, o que ela vai receber de troco? É 50 menos duas vezes 4,20. Ou R$ 50 menos 8,40, que são R$ 41,60. E o que ela receberá de troco se ela comprar três canetas? É R$ 50 menos 3 vezes 4,20. E 3 vezes 4,20 são 12,60. E 50 menos 12,60 são 37,40. Vocês devem estar se perguntando aí, cadê a expressão algébrica? A expressão algébrica aparece agora aqui, ó. O autor explicando a vocês que o troco depende da quantidade de canetas que ela comprar. Supondo que ela compre uma quantidade C de canetas, qual é o troco que ela deverá receber se ela usar uma nota de R$ 50? Então, o que é a representação algébrica? É R$ 50 menos 4,20 vezes C. Por que 4,20? 4,20 é o preço de cada caneta. E o C é a quantidade de canetas, certo? Que a gente vai substituir. Se ela comprar duas, o C vira 2. Se ela comprar três, ele vira 3. Se comprar 5, vira 5. Letra B. Se Silvana não poderá ficar devendo, quais valores C pode assumir? Bom, ela não pode ficar devendo nada. Então, eu tenho que verificar qual é a quantidade máxima de caneta que ela pode comprar. Ela pode comprar uma, ela pode comprar duas, três, quatro. Pode comprar até 11 canetas. Porque se ela fizer o 12 vezes 4,20 vai dar R$ 50,40, o que ultrapassaria o valor que ela tem, que são R$ 50. Então, quando ele pergunta aqui, ó, qual é o valor máximo que C pode assumir? Então, C pode ser qualquer número natural de 1 até 11. Por quê? Se ela colocar 12, vai ultrapassar o valor que ela tem. A quantidade de canetas compradas pode variar com base no valor disponível para a compra. Por isso, dizemos que C é uma variável. Perceba que ele variou. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser até 11. Quer dizer, o valor do C está variando, está mudando. Portanto, C é chamado de variável por causa disso. A expressão algébrica pode apresentar, por exemplo, o perímetro, né, de qualquer retângulo, cujas medidas são indicadas por B para a base e H para a altura. Perímetro, vocês já são doutores e você sabe que perímetro é a soma da medida de todos os lados. Então, se eu considerar retângulo, né, eu tenho duas medidas, 2 a 2. Se eu chamar aqui a base de B, o lado lá em cima também mede B, que no retângulo os lados opostos têm que ser iguais. Se aqui for H, aqui também é H. O perímetro é a soma de tudo isso. Como aqui é igual a 2 vezes, o perímetro, então, pode ser 2 vezes o valor de B, mais 2 vezes o valor de H. A gente tem a expressão algébrica que representa o perímetro de qualquer retângulo. Expressão algébrica é uma expressão que envolve números, letras e operações, já dito aí em aulas anteriores. Guilherme é vendedor de automóveis em uma loja. Ele recebe mensalmente um salário fixo de R$ 2.480,
mais 1% de comissão sobre o valor total dos veículos vendidos por ele durante o mês. Escreva 1% na forma de fração e de número decimal. Vocês já sabem que 1% significa 1 em 100. Então, a fração correspondente é 1 sobre 100. E a forma decimal? Só lembrando do ano passado, para eu achar a forma decimal, basta eu dividir 1 por 100. Então, 1 centésimo, tá? 1% e 1 centésimo é a mesma coisa. Se Guilherme vendeu 500 mil durante o mês passado, quanto recebeu? Escreva uma expressão numérica para determinar o total recebido por ele. O que a gente sabe? Para calcular 1% de alguma coisa, é 1% vezes essa alguma coisa. Então, ele recebe 1% de 500 mil. Mas ele tem um valor fixo, que é R$ 2.480, mais 1% de 500 mil. Aqui, ó, eu coloquei 1% na forma decimal. Quando você fizer essa conta, primeiro tem que fazer aqui, né? 1% de 500 mil, 5 mil. Então, ele recebeu 2.480 mais os 5 mil de comissão, que deu um salário de R$ 7.480. Na próxima página, ele explica para vocês, né, que a expressão correspondente ao salário mensal de Guilherme para um valor X reais vendidos no mês, valor X reais vendidos no mês. Eu não sei se ele vai vender 50 mil, 20 mil, não vai vender nada, né? A expressão algébrica que representa esse salário dele será sempre o valor fixo somado com a porcentagem, isso aqui é a porcentagem que ele recebe, vezes o valor da venda, que foi chamado de X. Então, a expressão algébrica que representa o salário, né, desse vendedor tá aqui, ó. Então, se ele vender 100 mil, por exemplo, você vai multiplicar primeiro 1% vezes 100 mil e somar com o salário fixo. O que acontece na expressão algébrica? Vocês podem perceber que tem duas parcelas, 2.480 e 1 centésimo vezes x. Esses dois termos, essas duas parcelas, são chamadas de termos da expressão. O número é chamado de coeficiente, ó, 2.480 coeficiente. No outro termo, que vocês apresentam às vezes muita dificuldade, o outro termo é 0,01x, certo? O número que acompanha o x é chamado coeficiente. E a letra é chamada de parte literal, ok? Então, a letra vai ser sempre a parte literal e os números vão ser sempre coeficientes. Vamos analisar a seguinte expressão aqui, ó. N sobre 2 mais N menos 14. Quantos termos há nessa expressão, né? Aqui, N sobre 2 é 1, o N é o segundo e o menos 14 é o terceiro. Então, essa expressão tem 3 termos. Aqui, ó. Há 3 termos. N sobre 2, N e menos 14. Note que em cada termo podemos identificar o coeficiente numérico e a parte literal. Bom, N sobre 2, talvez para vocês fique complicado. N sobre 2 eu posso escrever de outra forma. Quem é o número que estará na frente aqui? Ninguém vê. É 1. Tirando o valor numérico, 1/2. Então, quer dizer que o coeficiente é 1/2 e a parte literal é N, certo? Ó, 1/2 coeficiente, parte literal, N. Porque isso seria 1/2 vezes N. 1/2 vezes o N. O que acontece? O 1 é elemento neutro. Então, a gente não escreve assim. 1 vezes N é N. N sobre 2. Então, são duas formas diferentes de se escrever a mesma coisa. O
termo n, tá? Ele tem que ter um coeficiente numérico. Então, aqui na frente, com certeza, há o 1. 1 vezes n. 1 vezes n é o próprio n. Então, coeficiente numérico é 1. Parte literal é o n. E no próximo termo, o terceiro termo, menos 14, não há parte literal, tá? A gente chama de termo independente, ele não depende da letra. Então, ele só tem o coeficiente que é menos 14, tá? Pode-se observar que nessa expressão há dois termos com a mesma parte literal. Então, no primeiro termo, a parte literal é n, e no segundo, a parte literal também é n. Pessoal, ouça isso com atenção, tá? Vai te ajudar na resolução do seu trabalho. Em uma expressão algébrica, termos que têm a mesma parte literal são denominados termos semelhantes, ok? Na expressão 6x mais x menos 5, por exemplo, os termos são 6x, o x e o menos 5. Quem são os dois semelhantes? São aqueles que têm a mesma parte literal, ou seja, a mesma letra como parte literal. Então, a gente diz que 6x e x, né, são termos semelhantes, porque ambos apresentam parte literal igual a x. Tranquilo? As atividades que eu pedi. Número 1. Escreva uma expressão algébrica para representar o perímetro de cada polígono. O perímetro é a soma de todos os lados. Se você somar aqui, ó, você não vai encontrar um valor numérico, mas a gente consegue escrever a expressão. Então, é D mais C mais B mais 5, indiferente da ordem que você coloque. Se você colocar B mais D mais C mais 5, tudo bem. Tá? Não importa a ordem. Letra B, o perímetro do triângulo. É C, C e N. Então, é 1C mais N. Ou simplesmente C mais N. Ou 2C mais N. 1C mais 1C viraram 2C. É a mesma coisa que R$1 mais R$1 são R$2, tá? Então, quando tem parte literal igual, dá para somar, tá? O que não é possível é somar C com N, né? Se eu somar banana e abacaxi, né? Vai dar duas frutas, mas dá para né, colocar nomes, né? Não dá. Então, parte literal diferente você não soma. O perímetro da letra C. K mais B mais B. Então, ó, a gente tem 1K mais 1K, 2K. E 1B mais 1B são 2Bs, correto? Então, forma simplificada, 2K mais 2B. No próximo item, a gente tem aqui, considere o número natural qualquer n. Escreva uma expressão para representar a situação. O triplo de um número, a gente viu isso lá na aula de apresentação. O triplo do número n é 3 vezes o n. Só que a gente não escreve, né? A gente costuma simplificar, nem põe o ponto, ó. 3 vezes n é igual a 3n. A gente só escreve assim. E todo mundo sabe que entre o 3 e a parte literal existe uma multiplicação. A soma do dobro de um número com 5. Ele falou lá em cima que esse número é n. A soma do dobro de um número com 5. Então, é 5 mais 2 vezes o número. A soma da metade de um número com seu quádruplo. Metade do número é o número dividido por 2. Como é n? N sobre 2. Mais o quádruplo dele, que é ele vezes 4. Então, é n sobre 2 mais 4n. No próximo, letra D, a diferença entre o triplo de um número e sua terça parte. Triplo do número, 3n. Menos terça parte é o número dividido por 3.
Como o número é n sobre 3. A diferença entre o quadrado de um número e 7. Diferença é subtração. Quadrado é o número elevado a 2. Então, é n ao quadrado menos 7. O produto do cubo de um número com sua quinta parte. Produto é multiplicação. Cubo é o número elevado à terceira potência. Então, é n ao cubo vezes n sobre 5, porque quinta parte é o número dividido por 5. Um número adicionado ao seu antecessor. Bom, para eu descobrir o antecessor de um número, eu sempre tiro 1 desse número. Então, se o número é n, né? Se o número for n, o antecessor dele é n menos 1. E o sucessor dele é n, é ele mesmo, mais 1. Lembram disso? Espero que sim. Então, isso aqui é o antecessor e isso aqui é sucessor do número n. Mas o que foi pedido lá na questão? Um número adicionado ao seu antecessor. Então, eu posso colocar, por exemplo, aqui foi colocado o antecessor primeiro e o número depois. Mas eu posso seguir a ordem. Um número, n, adicionado ao seu antecessor. O antecessor é n menos 1, certo? Eu posso somar os termos semelhantes. Um n mais um n são 2 n's. Então, seria 2n menos 1. Tranquilo? Tem uma tirinha aí que eu não estou conseguindo enxergar a fala deles, para te falar a verdade. Eu não estou conseguindo. Eu vou dar uma olhada aqui rapidinho. A fala lá na tirinha é o seguinte. Vou querer 5 dúzias de rosquinhas sortidas. Aí a vendedora pergunta lá, quer que embale ou vai comê-las aqui? Vejo que já veio aqui antes, né? O sujeito falando aí, vejo que já veio aqui antes. Por quê? Porque a moça perguntou se ele vai comer lá. Considerando que cada rosquinha custe X reais, escreva uma expressão para representar quanto a H vai gastar, né? Como que o preço, né? Como que eu vou representar algebricamente o que o H vai gastar aí? Bom, eu posso dizer que é 5 vezes 12 vezes X, certo? 5, não sei se aparece aqui, 5 vezes 12 vezes X. Vamos lá. Vou querer 5 rosquinhas, vou querer 5 dúzias de rosquinhas sortidas. 5 dúzias, dúzia é 12. Então, é 5 vezes 12 vezes o valor da rosquinha, tá certo? Então, esta é a expressão algébrica. Dá para ser feita alguma coisa aqui? Dá para simplificar. 5 vezes o 12, por exemplo, dá para ser resolvido. Então, ficaria 60x, tá? Então, é 5 vezes 12x ou 60x, porque os termos semelhantes dá para a gente simplificar aí. Próximo item. Se cada rosquinha custar R$ 3,50, quanto a H deverá pagar? Basta você multiplicar 60, era 60 vezes X, tá? E o X é o preço. Então, basta você fazer 60 vezes os R$ 3,50. Quando você fizer essa conta, você vai achar R$ 210. Muito caro, né? Mas, enfim, é o que tá aí, tá? R$ 210. Os números 9, 10 e 11 são consecutivos, assim como menos 1, 0 e 1.
represente como expressão algébrica a soma de 3 números consecutivos. Bom, se eu disser que o primeiro número é C, o consecutivo de C é C mais 1. Vê se você consegue perceber. Sempre o consecutivo é o que vem depois. Então, eu pego o número que eu tenho. Por exemplo, se eu tenho 5, o consecutivo dele é 5 mais 1. E o próximo seria 6 mais 1. Então, vamos lá. Se o número é C, o primeiro consecutivo dele é C mais 1, certo? E o próximo consecutivo dele seria este mais 1. E este mais 1, C mais 1, mais 1, seria o quê? 1 mais 1, 2. Então, C mais 2. Então, eu tenho 3 números consecutivos, que são o C, são C mais 1 e C mais 2. Então, vou escrever lá na expressão algébrica, ó. É C mais C mais 2. Eu posso considerar os negativos, mas, né, eu vou desconsiderar aqui. Então, C mais 1 mais C mais 2. É a sua expressão algébrica. Você pode somar, ó. 1C mais 1C mais 1C, 3C. 1 mais 2, 3. Mas não é necessário fazer isso por enquanto, não. Número 5, preencha a tabela escrevendo os termos de cada expressão. Termos da expressão são as parcelas desta expressão. Então, na primeira, menos 8ay mais 11 mais x. Eu tenho 3 termos. O primeiro é menos 8ay, o segundo, 11 e o terceiro, x. Na segunda expressão, 4a mais 2 quintos menos a mais 3 quintos. Eu tenho 4 termos. O primeiro é 4a, o segundo são 2 quintos, o próximo menos a e o próximo 3 quintos. Lembrando que quando o sinal é positivo eu não preciso colocar, mas quando é negativo é obrigatório. Nessas expressões, há alguma com termos semelhantes? Tem sim, né? Por exemplo, na segunda, tá? 4a e menos a são semelhantes, porque eles têm a mesma parte literal. E o 2 quintos com 3 quintos também são semelhantes, porque eles não têm parte literal. Número 6. Um outlet está vendendo todas as camisetas por R$100 e as bermudas por R$B e as calças por R$20 a mais do que as bermudas. O que é outlet? Outlet é um estabelecimento em que se vende produtos geralmente direto da fábrica com preços abaixo do mercado, né? Represente o valor a ser pago em 2 camisetas, 3 bermudas e 1 calça. Represente, ele não está te pedindo para calcular, tá? O que acontece aqui? Tá colocado aqui para você, ó. Eu coloquei camiseta é A, bermuda é B. E as calças? O que são as calças? É R$20 a mais do que as bermudas. Então, o preço da calça é B mais 20. Como ele quer o preço de 2 camisetas seria A mais A, 2A. 3 bermudas, B mais B mais B, 3B. Mais uma calça. O preço da calça é B mais 20. Então, a representação é 2A mais 3B mais B mais 20. Só que esses dois aqui, ó, eu posso juntá-los, né? R$3 mais R$1 são R$4. Então, 3 vezes o valor da bermuda mais valor da bermuda é 4B, tá? Eu posso simplificar e escrever essa expressão como sendo 2A mais 4B mais 20, correto? Então, está escrita aí a expressão algébrica que representa esse custo. E
Veinar quais os termos, a gente conversa na próxima aula, que meu tempo de gravação aqui tá no limite, tá bom? A gente conversa na próxima, eu acho que era só até essa questão. Tem mais, mas a gente conversa numa próxima oportunidade.